Atos 2, 37 a 42. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui, revendo os nossos irmãos, juntos, ó Deus, te adorando, prestando-te culto, meditando na Tua palavra, ó Deus, nos alegrando na Tua presença. Pai querido, fale conosco nesta manhã, como o Senhor já falou na primeira parte, que possamos, ó Deus, estarmos sendo alertados, incentivados, exortados pela Tua palavra, a estarmos mais em comunhão contigo, Deus, através da Tua palavra. Fique conosco, fale conosco, nos abençoe, nos anime, nos dê paz, cada dia, em nome de Jesus. Amém. Uma perguntinha só, o Pedro vai ter sinal hoje? Porque quando não tem sinal, a gente não tem tempo para acabar. Então vai ter sinal. Já dificultou um pouquinho mais a vida de quem está aqui na frente. Se ele podia acabar mais logo ou não, tem um tempo para definido. Então a lição de hoje, ela traz umas palavras daqui, bastante, vamos dizer assim, preocupante. Quando no verso 1 aqui, que está falando, verso 1 que nós lemos, ouvindo eles essas palavras, compungiu-lhes o coração. Eles não trazem essa palavra compungir como perfurar, penetrar no coração. Então são palavras, de certa forma, pesadas para a gente ouvir, para a gente colocar, para a gente comentar, porque ela não está no nosso dia a dia. Perfurou, penetrou o coração. Então a palavra fica um tanto dura. Mas a gente vai ver lá na frente que este era um golpe no coração que está falando, mas não era para machucar. Mas não era para prejudicar. Pelo contrário, para salvar. A lição vai estar lá mais na frente, que este golpe, a gente costuma dizer o golpe de misericórdia, só que esse é um golpe de misericórdia ao contrário. Um golpe de misericórdia para salvar, porque quando a palavra atingiu o coração das pessoas, o que elas fizeram? Elas reconheceram o seu erro, o seu pecado. O que nós vamos fazer então agora, diante de uma situação como essa? Era nesse sentido. E é preciso que a gente esteja atento, porque a palavra, ela tem esta finalidade. Lá em Hebreus fala que a palavra de Deus é eficaz, ele é penetrante, ele é como uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir alma e espírito, junta em medula e assim por diante. Então às vezes a gente passa, muitas vezes, lendo os textos, ouvindo os textos, mas passa batido. Por que muitas vezes nós ouvimos a palavra, ouvimos uma notícia, ouvimos um recado, ouvimos uma informação e não faz nada? Não muda nada para nós. Isso que eu ouvi não adianta nada. Por quê? Porque ela não foi aquela palavra que está escrito aqui, compungir. Vamos então dar uma olhadinha aqui. Já na introdução, eu vou pular a primeira parte, depois os irmãos vão ler. Ela vai
no segundo parágrafo aqui, a confissão de fé afirma que as igrejas particulares são mais puras ou menos puras, conforme nelas é com mais ou menos pureza ensinado e abraçado o Evangelho, administradas ordenanças e celebrado o culto público. Então, quando a gente ouve falar, a igreja tá bem, a igreja está firme, qual que é a resposta que nós temos? Essa pergunta, quando é feita a mim, ela está perguntando como eu estou na verdade, como igreja. Quando eu falo assim, a igreja está fraca, pode saber que você está fraquinho também. Porque a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. O título da lição, uma igreja mais próxima da Bíblia. Eu não gostei muito desse título. Por quê? Uma igreja mais próxima da Bíblia? A igreja não tem que estar de acordo com a Bíblia? A igreja não é o corpo de Cristo? Então, como que mais próxima? Aí vai cair naquela perguntinha. Como que está a igreja? Está mais ou menos. Esse sim está precisando estar mais próximo da Bíblia. Esse sim está precisando de mais Bíblia nele, como diz o ditado aí. Porque a partir do momento que eu estou de acordo com a Bíblia, estou procurando isso, estou me envolvendo cada dia, estou buscando, eu como igreja não vou estar fraco. Não pode. Ou você está doente então. Já pensou uma igreja doente? Se a palavra de Deus é o método único para que a igreja caminhe, para que a igreja avance, para que a igreja seja forte, para que a igreja seja viva, para que a igreja seja realmente, olhando num sentido paralelo, o corpo de Cristo, elas têm que estar bem, tem que estar saudável. E aqui nós vemos então a pregação de Pedro, os 3.000 batizados. A palavra compungir, vamos lá agora no primeiro tópico, usada por Lucas, é um vocábulo que significa perfurar, e está no passivo, ou seja, aquela palavra pregada por Pedro, perfurou e penetrou o coração deles, daquelas pessoas. O sentido figurado é o compungir, constranger, apertar. A pregação do verdadeiro evangelho por parte de Pedro causou esse efeito em seus ouvintes. O evangelho não existe para fazer uma massagem no ego, mas para dar golpe ao coração. Por isso que eu disse que não é uma palavra que a gente usa muito. E quando a gente ouve assim, parece que ela dá aquele golpe sim no nosso coração para nos alertar. É isso que é. Paulo fala, numa das suas cartas, que o evangelho é pregado tanto para salvação, quanto para perdição. Mas como assim o evangelho é pregado para perdição? Ele vai explicar. Quando o indivíduo, a pessoa, ouve e aceita, como esse golpe que transforma para salvação, do contrário, para perdição. Fica meio, se você não dá uma corrigida rápida na sua mente, fica meio embaçado o negócio. Como assim? Se Jesus disse que o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, mas pregado para salvação e para perdição. Pega esse golpe que está falando aqui, um golpe que transforma e um golpe que destrói. Nós vemos algumas situações de uma lança que se joga para segurar, para salvar, ou não? É exatamente isso.
O Evangelho também faz com que sintamos, através desse golpe no coração, a angústia do estado de miséria e pecado em que estamos diante de Deus, mostrando que a morte de Cristo, veja que interessante, foi um sacrifício e não um simples martírio. Cristo foi sacrificado pelo Pai, mas por nossa culpa, nossos pecados. Desse modo, com aquele golpe no peito, os ouvintes de Pedro clamaram: que faremos, irmãos? Ou seja, eles foram pegos com aquele golpe. Eles foram fisgados, como nós costumamos dizer. Aí a palavra falou tanto que eles reconheceram que precisava mudar aquela situação. Podia continuar como estava. Que faremos, irmãos? A resposta de Pedro demonstra que o verdadeiro evangelho não dá um golpe para a morte, mas para a cura. Pedro convoca seus ouvintes a se arrependerem da culpa do pecado que agora sentiam no coração através daquele golpe, e percebiam o quanto isso era terrível. Em seguida, ele os convida a serem batizados em nome de Jesus, ou seja, a se renderem a Jesus como seu Senhor. Como consequência, ou dádiva vinda gratuitamente desta atitude, vem o quê? O perdão dos pecados e a presença do Espírito Santo. Eu volto naquela pergunta que eu fiz antes, quando alguém pergunta como está a igreja. Se ela é o corpo de Cristo, se a igreja é composta de pessoas que foram alcançadas pelo perdão e pela presença do Espírito Santo, é possível que ela esteja fraca? A minha resposta para mim é não. Quando perguntam se a igreja está, se a minha igreja está, como é que está a sua igreja? Eu fico até sem graça. Fico até sem graça de dizer, porque é uma pergunta que um cristão não deve fazer para outro, ao meu ver. Ao meu ver, não. Por que o cristão vai fazer para um cristão de uma outra igreja? Como é que está a sua igreja? Forte, animada? Como diz o Joaquim, misericórdia, né? Nós vamos pular para o segundo ponto, que a igreja é fruto de genuína conversão. Primeiro tópico, primeiro ponto, a igreja é fruto da pregação do evangelho. Agora, segundo tópico, a igreja é fruto de genuína conversão. Eu principalmente tenho muita dificuldade em comentar isso. Por quê? Porque eu suponho, que todas as pessoas que se decidem a participar de uma igreja, a ser membro de uma igreja, tenha sido convertido realmente. Por isso que eu disse que eu tenho dificuldade aqui. Se espera de que quando alguém se propõe, o da outra igreja, das outras igrejas irmãs, a fazer parte, a ser membro daquela igreja, ele seja convertido, tenha tido uma genuína conversão. Vamos ver o que a lição vai nos ensinar aqui. A pregação do verdadeiro evangelho gerou contrição nos ouvintes, e por isso mesmo, com o coração perfurado pela palavra de Deus, foram convocados ao arrependimento. Veja que interessante. Coração perfurado pela palavra de Deus, foram convocados ao arrependimento. Há uma sequência aqui. Por isso que nós temos ouvido, o pastor já falou várias vezes, que a conversão é algo contínuo na nossa vida. E eu me lembro de Apocalipse 22, não me lembro o versículo, e fala assim, continue o justo a justificar-se. Continue o imundo na prática da imundícia,
Mas continue o justo a justificar-se, continue o santo a santificar-se. E mais na frente ele fala assim: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu já disse isso uma vez e vou repetir. Não está falando bem-aventurados os que lavaram no passado, mas lavam. E se lavam, é contínuo, é todo dia. Por isso que a santificação é um ato de Deus nas nossas vidas, sim. Mas nós precisamos disso, nós temos que querer, nós temos que entender, para que isso seja realmente progressivo nas nossas vidas. Justo, continue a justificar-se. O santo continue no processo de santificação. E depois ele fala: bem-aventurados os que lavam. Os que lavam. Nós não pegamos uma roupa quando nós usamos e lavamos uma única vez. Não. Nós continuamos. É um processo. E por isso que está dizendo aqui, ó, foram convocados ao arrependimento. Reconhecer a culpa e lamentar o que se praticou e desejar algo diferente é a conversão. Uma inversão de rumo, uma meia volta de toda a vida. Um pouquinho de esforço a gente vai entendendo. Essas duas reações se tornaram o fundamento que acontece nos versos seguintes e constitui a explicação do porquê isso acontece. O que temos nesse texto não são as sementes, mas o fruto. Interessante que nós temos aqui, não são as sementes que foram lançadas, mas o resultado das sementes lançadas. A vida da igreja aqui descrita não se constitui num sistema metodológico de administração eclesiástica, mas é o que acontece naturalmente quando o Espírito Santo convence os homens de sua pecaminosidade e dependência de Cristo e converte os corações. Por isso que eu disse antes que eu tenho dificuldade em me conduzir nessa situação, porque eu acredito que quando as pessoas se decidem, é porque elas já foram alcançadas pelo Espírito Santo, é porque elas já foram agraciadas com o perdão, é porque elas já foram justificadas diante de Deus. É isso que eu penso. Uma outra parte aqui da confissão de fé afirma ainda que os convertidos pelo Evangelho passam a compreender as coisas de Deus. Tem retirados os seus corações de pedra e recebido corações de carne. Tem renovado as suas vontades e são inclinadas para aquilo que é bom. Isso significa que passam a desejar de modo ardente tudo aquilo que procede de Deus e passam a ter sede da palavra de Deus. Quando eu penso assim, nós nos entristecemos com coisas erradas na nossa vida, principalmente, mas também na vida da igreja, por que não? É porque nós estamos no caminho certo. Quando você percebe que as coisas não estão tão certinhas e não se incomoda com isso, as coisas não estão no caminho certo. Porque o que nós temos aprendido é que a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. E eu já disse isso antes, mas nós precisamos de continuar nesta vida de santificação cada dia. E o que é isso? É ir abandonando os hábitos ruins que nós temos. Quem não tem? Às vezes escapa uma palavra que depois a gente fica com vergonha. Oh, que beleza que eu fiquei com vergonha. Porque isso não faz parte da minha vida. Mas se eu continuo, peraí. Será que a ação do Espírito Santo não está sendo suficiente para mudar a minha vida? Ou eu que não entreguei realmente o meu coração?
É preciso, então, que eu esteja cada dia mais atento à palavra de Deus. O salmista Davi registra esse espaço, esse apreço pela Escritura no Salmo 19, 7 a 11. A lei, preceitos, testemunhos são termos usados para designar a totalidade das Escrituras. Segundo Davi, o desejo por elas provém do quê? Do caráter perfeito, restaurador, enriquecedor. A lista é bem bacana. Como se fosse, como diz o pastor, aquele bolo. Eu vou repetir. Caráter perfeito, restaurador, enriquecedor, orientador, instruidor, justo, perene, prazeroso e demonstrador da palavra de Deus. Dá para fazer um estudo bacana, né, pastor, em cima disso. Muito bacana. Vamos repetir isso, gente? O desejo por elas, das Escrituras, claro, provém do caráter perfeito, restaurador, enriquecedor, orientador, instruidor, justo, perene, prazeroso e demonstrador da palavra de Deus. Tal caráter deve motivar todo que teve seu coração penetrado pelo Evangelho e buscar ardentemente o conhecimento das Escrituras. Todavia, não tratamos apenas do desejo provocado pela conversão, mas também da necessidade de conhecimento doutrinário e para a vida prática na igreja. Acho que aqui encerra tudo o que a gente já estava se propondo a falar, e o que nós já falamos, e o que nós já conhecemos, e o que nós precisamos conhecer. O pastor tem falado quase todos os domingos da necessidade que nós temos de conhecer as Escrituras. Mas não dá tempo de ler. Infelizmente, não temos tempo. Infelizmente, nós estamos tão ocupados que não dá tempo de ler. Quantas horas para ler a Bíblia toda, pastor? 100? Esqueceu. O pastor esqueceu quantas horas. Mas não é tanto assim. Eu me lembro que uma vez, só fazendo um parênteses aqui dentro desse assunto, eu saí de férias e eu falei, eu vou ler agora, mas vou ler até cansar. Mas li rapidinho, não demorou um mês não, bem menos que isso. Para ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Agora você vai me perguntar, mas o que adiantou você ler tudo? O que você aprendeu? Você vai só lendo, você não medita, não faz nada? Esse dia a senhora estava falando, poxa, a gente lê tanto, depois a gente esquece. Eu falei, você esquece até que alguém leia aquele, quando alguém está lendo, você já se lembra. Você lembra da história, você lembra o porquê, você lembra do acontecimento, você lembra daquilo, você lembra daquilo outro. Se você já leu. Se você nunca leu, fica difícil. Mais um outro parênteses junto desse. Eu tenho um rapaz que está trabalhando comigo, ele é de uma outra igreja, ele fala de Deus e do amor de Deus, do perdão de Deus, do cuidado de Deus, assim por diante. Mas quando se vai falar da Escritura, e cita coisas que está na Escritura, eu falo, está escrito na Bíblia isso, eu falei, isso não está escrito lá não. Alguém usou uma ideia para dizer isso, mas escrito, não. Então nós precisamos disso. Se nós não estamos tendo tempo, arruma um jeito aí, dá uma espremida, uma alinhada nas coisas, um pouco aqui, um pouco ali, arruma um tempinho, não precisa muito não.
Se a gente usar uma prática da seguinte maneira: eu tenho tempo de ler 2 versículos só. Ler, tá bom já. Por que não? Para quem não lia nada, 2 está ótimo. Lê esses 2 e parafusa ele lá na cabeça e leva. E vai pensando. Vai pensando. Pensa para quem que foi escrito aquilo. Qual era a situação que aquela pessoa estava vivendo. E vai encaixando na sua vida para você ver como funciona. E a gente vai ganhando tempo. O pastor disse também, eu estou emprestando as palavras dele sem ordem, que orar, nós podemos estar trabalhando e orando, mas lendo a Bíblia não. Opa, peraí. Como é que você está trabalhando e lendo a Bíblia, orando? Você pode. Você não está conversando com ninguém no seu trabalho, as pessoas que conversam trabalhando é diferente, mas quem não conversa trabalhando é possível. Então nós precisamos criar hábitos que sejam bons e que venham de certa forma a dizer que nós somos pessoas realmente convertidas. A igreja é fruto de uma genuína conversão. O salmista Davi então registra esse apreço pela Escritura. 100 só, já pensou, gente? Mas 100? É bastante. Mas quantos tem num ano? Bem mais que isso, né? Cadê o Joaquim? Misericórdia, de novo. 8.760 menos 100, ainda sobra 8.660. 2 horas por semana. Por dia vai dar quanto? Vamos dividir esses 120 vai dar menos de 20 minutos. Mas pior que nós não temos esse tempo, infelizmente. Ou temos? Porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo outro, porque eu preciso ver não sei o quê, porque eu preciso atualizar meu zap, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso dormir, porque eu preciso tomar banho, porque eu preciso disso, preciso daquilo. A verdade é que nós somos campeões em desculpas. Todavia, não tratamos apenas do desejo provocado pela conversão, mas também da necessidade do conhecimento doutrinário para a vida prática na igreja. Vida prática. Essa palavrinha é bastante importante. Vida prática. Todos nós, até os aposentados, tem alguma coisa de vida prática. Tem. Não faço mais nada. Mas nada, não pratica nada. Não é verdade. Não é verdade. Então nós precisamos disso. E no Evangelho de Mateus, capítulo 7, fala, o homem, fala das 2 situações do homem prudente e do homem insensato, né? O prudente é aquele que tem cuidado no que faz, que é persistente no que faz. Ele foi construir uma casa, ele procurou, não quero nem saber, vai dar trabalho isso, mas é aqui que eu vou fazer, porque eu sei que aqui não vai cair tão fácil não. E constrói num lugar de terra firme. O insensato, eu estou sem tempo mesmo, eu preciso cuidar de outras coisas também, quer saber? Vamos fazer aqui mesmo. A terra está meio mole, mas deixa para lá, não vai cair nada. Gente, isso está na cara de todo mundo, está na minha, na sua. Só abrir o olho para enxergar isso, gente. Na vida cristã é diferente. O escritor da lição está falando que não, e eu concordo com ele. Terceiro ponto. A igreja necessita de exposição bíblica. Isso aqui parece que
mais direto para os pregadores, especial para os pastores, né? Mas há mais uma preocupaçãozinha por trás disso tudo. Se eu não tenho nenhuma intimidade com a palavra, como que eu vou saber se alguém está pregando a palavra correta ou não? É possível? Não. Não é possível. Às vezes o pastor ou o pregador, quem quer que seja, vai ler um texto e troca uma palavra ou outra, todo mundo já faz isso. Por quê? Porque está ligado, gente. Porque está junto, porque está acompanhando. Porque está esperto, não está dormindo simplesmente porque está ali. Não, eu vou na igreja. Ah, vai. O que você vai fazer na igreja, afinal de contas? Eu vou adorar a Deus. E como que faz isso? Não é atento, principalmente, à pregação da palavra? Claro que é. Claro que é. Então é preciso termos conhecimento. A igreja necessita de exposição bíblica. E como que eu vou saber isso? Quando eu estiver atento. Senão, não. Pode vir o pregador mais famoso que a gente fique sabendo. Se eu não tiver atenção, se eu não tiver nem um pouquinho de conhecimento, ele vai falar e... falou bem. Não falou muito bem. Espera aí. Vamos a esse ponto então. Diante do que vimos, é fundamental que alguém procure uma igreja em que o evangelho é genuinamente pregado e onde a doutrina dos apóstolos é ensinada com coerência. Palavrinha bacana. Com coerência. Eu vou parar um pouquinho de novo. A nossa vida no nosso dia a dia é coerente com o evangelho que nós professamos, com a fé que nós professamos? Se você falar que é, eu vou ficar muito feliz. Se você falar que não é, eu também vou ficar feliz. Por quê? Porque nós precisamos de melhorar cada dia. Nós precisamos de crescer cada dia. Então, as duas respostas vai deixar feliz, porque se você fala que é, você deve ter certeza que está falando. Se você fala que não, também você tem mais certeza ainda do que você está falando. O texto diz que os convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O termo doutrina significa ensino. Perseverar no ensino. O termo perseverar significa ser determinado em direção a alguma coisa. Gente, tem que explicar alguma coisa com respeito a isso? Não, claro que não. E todos nós sabemos que em todas as áreas da vida, se nós não formos determinados, nós vamos ser fracassados, com certeza. Com certeza. Ou é determinado, ou é fracassado. Isso nos diz que os crentes da igreja primitiva buscavam, olha que bacana, com zelo e perseverança, o ensinamento dos apóstolos. A palavra pode indicar também entusiasmo e ânimo em relação a ela. A sua igreja está animada? A necessidade de uma pregação genuína, bíblica, doutrinária, apostólica, a fim de se gerar vida na igreja. As crianças já estão vindo. A melhor maneira de realizar isso é a pregação expositiva. A pregação expositiva consiste na transmissão de um conceito bíblico que foi encontrado por meio de um estudo histórico, gramatical, literário, de uma passagem em seu contexto. Esse conceito bíblico será explicado
comprovado e aplicado. Tudo isso sob a iluminação do Espírito Santo que inspirou os autores humanos. Percebam que comentar palavra por palavra de um texto, ou versículo por versículo, não é necessariamente pregação expositiva. O conceito bíblico de passagem deve ficar claro para os ouvintes. Agora a parte mais importante: ser abraçado e praticado por eles. O pastor se esforça, ele não tem tudo pronto na sua cabeça, ele tem que trabalhar para vir expor a palavra. Mas é preciso que ao ouvirmos essa palavra, ela seja por nós abraçada e praticada. Outra questão importante sobre a pregação expositiva é que ela alimenta a igreja de forma integral. Fernando Hernandes Dias Lopes afirma que a pregação expositiva atinge o ser humano de forma integral, ou seja, intelecto, emoção e vontade. O rei Salomão disse que, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que guarda a lei, esse é feliz. O Evangelho bem exposto e as doutrinas apostólicas bem ensinadas farão com que o povo seja mais dedicado em guardar os mandamentos do Senhor, e isso certamente tornará a igreja mais forte e dinâmica. Então essa lição de hoje ela é muito bacana, porque ela fala com todos os níveis da nossa igreja, com aqueles que estão mais evoluídos, ou seja, que têm mais tempo, mais experiência de vida com a palavra, com a oração e assim por diante, e com os menos também, por que não? A única coisa que ela traz que pega para todo mundo é tipo a exortação com respeito ao buscarmos mais intimidade através de um esforço maior por isso. Conclusão: a igreja nasceu do Evangelho de Jesus Cristo e da doutrina dos apóstolos. Por essa razão, ela precisa perseverar na pregação desse Evangelho, do ensino dessa doutrina. Qualquer comunidade cristã que fuja desse padrão está longe da mais fundamental das marcas de uma igreja, de uma genuína igreja. Vimos a profecia de Paulo a Timóteo, capítulo a Timóteo, se cumprir, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Seguindo a moda, alguns pregadores se especializam em um evangelho falado, de forma agradável, sem confrontações. Isso afasta ainda mais os crentes das Escrituras e depõe contra uma verdadeira igreja de Jesus. É preciso lutar e resgatar esta que é a mais fundamental marca de uma genuína igreja, a perseverança na doutrina dos apóstolos, a perseverança nos ensinos. Vou repetir de novo, é bastante, né? Para que a gente aprenda, para que a gente cresça, é preciso ser perseverante. E está falando aqui do quê? De doutrina da palavra. Se a gente transferir isso para uma escola de alunos, nós sabemos o que significa. O aluno que é aplicado, o aluno que se esforça, o aluno que arruma tempo para fazer as tarefas, ele vai tranquilo. Ele vai tranquilo. Ele chega a ser acima da média. Mas pega aquele que não quer saber nada. Dá trabalho para o professor, dá trabalho para os pais em casa, dá trabalho para os colegas, atrapalha os colegas, assim por diante. É ruim ouvir isso, gente. Mas é uma verdade. É uma verdade.
que muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Aplicação. Como tem sido a dedicação ao ensino das Escrituras na sua igreja? Como tem sido o apreço pessoal pelas Escrituras? Veja que é sempre uma cobrança pessoal. Você se alegra por uma exposição genuína nas Escrituras, ou acha que o pregador tem de falar, ou que as pessoas querem ouvir? Olha que bacana. Avalie o seu coração. Deseje mais. E busque a aproximação das Escrituras. Cresça no ensino dos apóstolos. Conheça e viva o Evangelho. Eu vou parar por aqui. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar atento a isso.